Por que um oficial veterano de guerra entraria numa prisão militar para recrutar os piores criminosos do Corpo de Fuzileiros Navais? Campo Tarawa, Havaí, 15 de janeiro de 1934, primeiro-tenente Frank Taksky, 29 anos, veterano de Guadalcanal e Tarawa, caminha pelos corredores da prisão militar. Nas de 8 celas à sua frente estão os homens que o Corpo de Fuzileiros Navais queria esquecer, presos por brigas que deixaram civis hospitalizados, acusações de agressão contra sargentos, insubordinação grave, destruição de propriedade militar. O tipo de caso que normalmente resultava em uma única conclusão: dispensa desonrosa. Mas Taksky não estava ali para puni-los, estava ali para recrutá-los. Por quê? A resposta não estava naquelas celas. Estava a 5.000 quilômetros a oeste, 2 anos antes, numa ilha chamada Guadalcanal, onde fuzileiros navais americanos estavam sendo massacrados. 400 mortos em setembro de 1942. Apenas um mês. As táticas tradicionais não funcionavam. Os japoneses dominavam a selva e a selva devorava os fuzileiros navais vivos. 27 de setembro de 1942. Guadalcanal. Tenente-coronel William Wild Bill Welling observava 4 fuzileiros navais carregando uma maca coberta com um poncho ensanguentado. Soldado de primeira classe Jimmy Patterson, 22 anos, terceira patrulha da semana, morto antes mesmo de encontrar o inimigo. Naquela manhã, a selva havia engolido uma patrulha de 7 homens. Apenas 4 retornaram, quebrados. 17 patrulhas foram eliminadas em 3 semanas. Não derrotadas, eliminadas. Os japoneses moviam-se pela vegetação densa como fantasmas amarrados ao topo das árvores, esperando 72 horas imóveis cobertos de lama. Atiradores de elite matavam oficiais e operadores de rádio a 300 metros. Ninhos de metralhadoras permaneciam completamente invisíveis até que um esquadrão inteiro passasse. Isto não era guerra, isto era extermínio. A primeira divisão de fuzileiros navais havia perdido 400 homens em emboscadas japonesas só em setembro. Não em batalhas gloriosas, sangrados até a morte, patrulha por patrulha. William Welling viu isso acontecer, e 2 dias antes havia sido exonerado do comando por denunciar a falha tática. Removido, desonrado. Mas o coronel Gerald Thomas conhecia sua reputação, veterano da Primeira Guerra Mundial, estrela de prata em São Miguel, competidor olímpico de tiro em 1924, o melhor atirador de elite do mundo. Um homem que entendia caça melhor do que qualquer oficial na divisão. Thomas deu a Welling uma ordem simples: pense no nosso problema da selva. Encontre uma solução. Welling observou por 3 dias. Contou as patrulhas que saíam. Contou as que voltavam. A matemática era brutal. Neste ritmo a divisão ficaria sem soldados antes que os japoneses ficassem sem selva. Precisava de homens capazes de realizar o impossível. Homens que pudessem caçar os caçadores. Homens que sabiam ler galhos tortos, folhas perturbadas. Homens que podiam se mover silenciosamente e matar sem nunca serem vistos. 29 de setembro de 1920. Welling caminhou até a tenda do general Van de Grift e apresentou uma proposta impossível. General, me dê 100 voluntários. Deixe-me organizar uma unidade especializada de atiradores de elite. Queria caçadores profissionais, aventureiros, homens dos Apalaches de Montana, da Louisiana, homens que haviam caçado para sobreviver. Não os treinaria para ataques frontais, treinaria para invisibilidade, reconhecimento, emboscada. Pequenas equipes de 2 ou 3 operando atrás das linhas inimigas. Van de Grift aprovou imediatamente. Havia estudado os Rangers de Robert Rogers, pequenas unidades móveis em território inimigo. A ideia era perfeita. Welling tinha uma semana. Começou lendo registros de serviço. Procurava qualificação de atirador de elite, origem rural, experiência de caça. Mas também, e isso deixava oficiais nervosos, registros disciplinares. Não qualquer registro. Homens que se metiam em confusão questionando ordens estúpidas, mas sempre completavam a missão. Homens que não tinham medo de ficar sozinhos. Independência. Essa era a chave. 1º de outubro de 1942, Welling identificou 43 candidatos. Convocou-os para a reunião às 18. O ar estava quente, úmido, carregado. Senhores, a taxa de baixas para reconhecimento profundo está acima de 50%. Se aceitarem, metade de vocês não voltará viva. Vocês trabalharão em equipes de 2 ou 3,
dias inteiros atrás das linhas japonesas, sem reforços, sem resgate. Se forem capturados, silêncio absoluto. Será rápido. 41 homens se ofereceram. 2 recusaram. Ninguém os culpou. Weyling olhou para esses 41, a maioria com 20 anos ou menos, metade em combate por menos de 2 meses. Tinham algo que a infantaria regular não tinha. Queriam caçar. Treinamento começou 3 de outubro. Primeira lição: silêncio absoluto. Levou 41 voluntários para a selva. Apontou 100 metros à frente. Caminhem até lá sem fazer um som. Todos falharam miseravelmente. Equipamento chacoalhava. Botas estalavam galhos. Cantes tilintavam. A selva era um amplificador brutal para sons humanos. Weyling os fez repetir. E repetir. Removeram tudo que fazia barulho. Placas de identificação presas com fita. Ganchos de cantil envolvidos em pano. Botas de couro substituídas por solas macias ou descalço. Depois de 3 dias agonizantes, movendo-se um pé por minuto, metade conseguiu atravessar sem alertar uma posição japonesa a 200 jardas de distância. Segunda lição: pontaria impossível. Ensinava a ler a selva, estimar distância pelo tamanho de uma samambaia, avaliar vento observando vegetação, compensar como a umidade tropical afetaria a trajetória. Em 10 de outubro, seus melhores atiradores podiam matar um soldado japonês a 400 metros com miras de ferro simples. 400 jardas. Com equipamento básico. Era sobre-humano. Terceira lição: pensar de forma diferente. O corpo de fuzileiros navais era construído sobre o esquadrão. 12 homens. Cadeia de comando clara. Ordens de cima para baixo. Iniciativa desencorajada. Weyling precisava do oposto. Equipes de 2 ou 3 operando independentemente por dias, tomando decisões de vida ou morte sem ordens. Treinou-os em leitura de mapas avançada. Não apenas como ler, mas visualizar tridimensionalmente. Onde você colocaria uma metralhadora? Qual o melhor local para emboscada? Onde estão os pontos cegos? Ensinou a esboçar fortificações de memória, estimar força de tropas pela fumaça de fogueiras. Não estava apenas treinando atiradores de elite. Estava criando 41 novos oficiais sem patente. 41 caçadores letais independentes. 13 de outubro. Treinamento terminou. Weyling recebeu novas ordens. Leve sua unidade e localize as posições japonesas antes da ofensiva de Matanakau. Era o teste de fogo. Escolheu 8 homens. Dividiu em 4 equipes de 2. Ordens: reconheçam. Esbocem posições. Contem armas e homens. Retornem. Depois a ordem final: se forem encurralados estarão por sua conta, sem resgates. Eram descartáveis. Todos sabiam. Primeiro time saiu. 2 fuzileiros navais de Montana, caçadores de alces. Moveram-se para o oeste ao longo do rio Matanakau, em escuridão total, sem lanternas, guiados apenas pelo som da água. Por 3 horas foram fantasmas perfeitos. Às 7h41, encontraram 4 obuses tipo 92 perfeitamente escondidos sob redes de camuflagem. 60 soldados. Caixas de munição empilhadas. Contaram. Esboçaram. Retornaram ao meio-dia, sem serem detectados. Segunda equipe. Ninho de metralhadora mapeado. Terceira equipe. Padrões de patrulha japonesa cronometrados. Quarta equipe. Problemas. 5 soldados japoneses a 50 metros de distância, caminhando diretamente em sua direção. Os 2 fuzileiros congelaram, esperaram, mas um soldado parou, olhou diretamente para a vegetação onde estavam escondidos, ergueu o rifle. O fuzileiro atirou primeiro. Um único tiro ensurdecedor. O soldado caiu. Em 30 segundos assobios ecoaram, centenas de tropas convergindo para o som. Os 2 correram. 40 minutos agonizantes de perseguição pela vegetação. Saltaram sobre o parapeito das linhas amigas com 11 soldados inimigos a 200 jardas atrás, exaustos, aterrorizados, mas trouxeram seus mapas intactos. Weyling possuía agora mapas detalhados de 2 milhas de frente. Informações que patrulhas regulares não conseguiram em 2 meses. Informações que custaram dezenas de vidas. General Van de Griffe analisou os mapas em 15 de outubro. Imediatamente mudou todo o plano ofensivo. Em vez de ataque frontal suicida contra aquelas metralhadoras, usaria manobras de flanqueamento. Batalha de Matanakau, 7 de novembro de 1932. Os batedores de Weyling saíram 30 minutos antes do ataque principal. Infiltrar linhas japonesas, eliminar oficiais, criar caos. Atravessaram o rio 3 quilômetros acima das posições conhecidas. Selva tão densa que visibilidade era 6 metros. Às 8h00 já estavam 2 quilômetros atrás das linhas inimigas.
Primeiro confronto às 9h, posto de comando japonês, 6 oficiais estudando mapas, 15 guardas. Os batedores esperaram até que todos os 6 se reunissem. Dispararam a 200 jardas. Mataram 4 oficiais na primeira saraivada. Soldados se dispersaram gritando sem nunca identificar de onde vinham os disparos. 30 minutos depois, observador de artilharia eliminado. Um tiro a 300 jardas. O fogo de artilharia japonês cessou instantaneamente. Ao meio-dia, o grupo Wailing havia cercado as posições japonesas. Batalhões regulares atacavam pelo leste. Os batedores bloqueavam todas as rotas de fuga. Forças japonesas encontraram-se presas, sem escapatória, sem comunicação. Combates duraram 4 dias. Aproximadamente 7.150 soldados japoneses morreram. O 4º Regimento de Infantaria japonês deixou de existir como unidade de combate. Baixas de fuzileiros navais foram significativamente menores do que em qualquer ofensiva anterior. General Van de Grift atribuiu o sucesso aos atiradores de reconhecimento. Pequenas equipes coletando inteligência, eliminando alvos-chave, interrompendo comando e controle. Os japoneses não esperavam que fuzileiros navais lutassem dessa forma. Esperavam ataques frontais, não infiltração, não emboscada, não fantasmas. 8 de novembro, Wailing foi atingido por estilhaços de morteiro. Evacuado, passaria 4 meses se recuperando, mas seu programa sobreviveu. A 1ª Divisão estabeleceu formalmente um pelotão de atiradores de reconhecimento em cada regimento. O treinamento tornou-se padronizado. Os critérios de seleção foram formalizados. Tudo que Wailing criou do zero transformou-se em doutrina oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Seu legado não era apenas uma vitória, era um conceito de como fuzileiros poderiam lutar de forma diferente. Mas 2 anos depois, outro oficial leria seus relatórios pós-ação, estudaria seus métodos, analisaria o sucesso e decidiria construir algo ainda mais agressivo. Um pelotão que pegaria as ideias de Wailing e adicionaria uma reviravolta chocante. Este oficial não queria fuzileiros disciplinados, não queria caçadores experientes, queria lutadores, queria encrenqueiros, queria homens que ganhavam brigas e acabavam na prisão. Estava prestes a criar a unidade mais lendária e mais notória de toda a Guerra do Pacífico. 15 de janeiro de 1944, Campo Tarawa, Hawaii. Frank Taksky, 29 anos, veterano de Guadalcanal e Tarawa, caminhava pela prisão militar. Procurava 18 homens, os piores fuzileiros navais da 2ª Divisão, presos por brigas, agressão grave, insubordinação, destruição de propriedade militar, o tipo de caso que levava à expulsão desonrosa. Mas Taksky estava ali para recrutá-los. Por quê? 3 meses antes, Coronel James Risley havia dado a Taksky uma ordem incomum, quase insana para padrões militares tradicionais. Forme um pelotão de reconhecimento de elite. Modele o 2º Wailing, mas não recrute da infantaria regular. Risley queria homens que não sabem seguir ordens cegas, homens que pensam por si mesmos. Taksky entendeu. Wailing havia recrutado caçadores disciplinados. Taksky queria o oposto. Queria lutadores natos. Seus critérios de seleção eram brutalmente simples e profundamente controversos. Ele explicou durante uma reunião em dezembro de 1943. Quando 2 fuzileiros navais lutam, um vence e o outro perde. O perdedor vai para a enfermaria. O vencedor vai para a prisão por agressão. A justiça marítima está punindo o homem errado. Silêncio chocado. O vencedor provou que sabe se defender sob estresse extremo. Provou que não desiste quando as coisas ficam físicas. Provou que tem o instinto de sobrevivência necessário. Essas são exatamente as qualidades que preciso para operações profundas. O comandante da brigada achou que estava completamente louco. Tenente, esses homens são encrenqueiros, criminosos, os piores casos disciplinares. Taksky respondeu, exatamente, é exatamente disso que preciso. A lógica era radical mais sólida. Em combate profundo, a obediência cega era uma desvantagem letal. Quando uma equipe de 2 estava 3 quilômetros atrás das linhas inimigas, sem comunicação, sem possibilidade de consultar superiores, a capacidade de tomar decisões independentes era mais valiosa do que seguir procedimento padrão. Homens que desafiavam a autoridade estúpida eram pensadores independentes. Ao longo de 3 semanas, Taksky entrevistou 47 fuzileiros navais com histórico disciplinar. Perguntava, por que você lutou? Se estava bêbado, rejeitava. Se ele estava intimidando um fuzileiro mais novo. Taksky prestava atenção. Perguntava, o que você fazia antes do corpo? Procurava backgrounds rurais, experiência de caça, trabalhos físicos. Perguntava, você conseguiria matar um homem silenciosamente com uma faca?
A maioria hesitava. Alguns diziam simplesmente sim sem emoção. Eram esses que Tak realmente queria. Dos 47 entrevistados, 23 se voluntariaram e foram aceitos. Outros 17 vieram de infantaria regular, fuzileiros navais com qualificação de atirador de elite que já se provaram em Tarawa. 1º de fevereiro de 1944, Tak tinha seus 40 homens. Chamou-os oficialmente de Pelotão de Atiradores de Reconhecimento do 6º Regimento de Fuzileiros Navais. Um nome formal e burocrático. O apelido veio depois, quando começaram a roubar tudo que não estava parafusado no chão das instalações militares do Havaí. Tornaram-se conhecidos, infame e carinhosamente, como os 40 ladrões. Treinamento começou em Hilo. Tak usou os métodos de Whaling como base. Movimento silencioso, tiro de longo alcance, leitura de mapas. Depois acrescentou seu próprio toque brutal. Táticas de comando britânicas, combate corpo a corpo letal, luta com faca, técnicas de estrangulamento, como matar uma sentinela sem fazer um som. Treinou-os com garrote de arame de piano, arame enrolado em cola e vidro moído. Aprenderam a viver da terra, caçar javalis, pescar, identificar plantas comestíveis, habilidades para operações que durariam semanas atrás das linhas inimigas onde reabastecimento era impossível. O equipamento era um problema. O corpo emitia rifles Springfield antigos, rações desatualizadas, sem camuflagem adequada. Então roubaram equipamento melhor. Invadiram depósitos do exército à noite. Levaram rifles M1 Garand mais novos. Roubaram munição de melhor qualidade. Levaram caixas inteiras de comida. Roubaram até um jipe de um capitão do exército. O roubo se tornou lendário. Não como insulto, mas como sinal de respeito. Esses homens operavam completamente fora de todas as restrições militares normais. Pegavam o que precisavam para sobreviver. Quebravam regras sem hesitação. E seus oficiais fingiam não ver. Por quê? Porque Frank Taksky estava construindo algo sem precedentes. Uma unidade capaz de caçar soldados japoneses em seu próprio território, com métodos que os japoneses não esperavam. Em maio de 1944, os 40 ladrões estavam prontos. Saipan estava esperando 15 de junho de 1944, 05:30. Cabo Bill Canipel, o homem preso 5 vezes por brigas, agachado em um barco Higgins a 300 jardas da costa oeste de Saipan, observava o bombardeio naval mais intenso que já havia testemunhado. Canhões de 16 polegadas trovejando, baterias de 5 polegadas, foguetes. Toda a costa desapareceu sob fumaça, mas os japoneses já estavam esperando. A 2ª e 4ª divisões de fuzileiros navais chegaram à praia às 8h44. 8.000 fuzileiros navais. A artilharia japonesa abriu fogo imediatamente. Fuzileiros morreram antes de sair de seus barcos. Corpos boiavam na água do surf pintando-a de vermelho. Os 40 ladrões desembarcaram na 4ª onda, mas sua missão era diferente da infantaria regular. Enquanto companhias de linha lutavam por cada metro de areia, o pelotão de Taksky avançou para o interior. Procuravam postos de comando japoneses, posições de artilharia, depósitos de suprimentos, alvos que infantaria regular não alcançaria por dias. Ao meio-dia já haviam penetrado 800 metros. Campos de cana-de-açúcar densos. Visibilidade 3 metros. Primeiro abate silencioso às 13h22. 2 ladrões avistaram um operador de rádio japonês sozinho instalando uma antena. Aproximaram-se por trás. Garrote de arame de piano. Morreu sem emitir um som. Levaram seus mapas e códigos de rádio. 2 horas depois, outro silencioso. 3 soldados em um posto de observação. Facas. Sem tiros. Os oficiais japoneses nunca souberam que seus observadores estavam mortos. Fogo de artilharia ficou descoordenado. Fuzileiros navais avançaram através das brechas. Era exatamente para isso que Taksky os havia treinado. Assassinato silencioso. Independência. Decisões sem ordens. 16 de junho. Taksky liderou patrulha para explorar o Monte Tapochau, o pico central de Saipan. Encontraram uma trilha com pegadas recentes e marcas de bicicleta. Os japoneses usavam bicicletas para transportar suprimentos montanha abaixo. Taksky posicionou 5 atiradores ao longo da trilha. Esperaram 4 horas sob sol tropical brutal. Ao meio-dia, soldados japoneses começaram a descer de bicicleta. Oficiais, mensageiros, corredores. Os ladrões mataram 14 homens naquela tarde. Nunca mais de um tiro por alvo. Nunca revelaram posição. Noite de 16 de junho. Taksky recebeu novas ordens pessoalmente. Inteligência havia localizado um enorme depósito de munições perto de Garapan. Comando queria reconhecimento. Se possível, destruição. Era fundamentalmente suicida. Garapan estava a 3 quilômetros atrás das linhas japonesas. Milhares de soldados entre as posições de fuzileiros e a cidade. Sem apoio.
sem reforços. Task escolheu 8 de seus melhores homens. Disse que partiriam às 2h de 17 de junho. Explorariam o depósito. Retornariam antes do amanhecer. Não lhes contou sobre o relatório que havia lido. Comandantes japoneses ordenaram que não fizessem prisioneiros. Fuzileiros feridos estavam sendo usados como isca para emboscar equipes de resgate. Os ladrões estavam caminhando para o inferno. 17 de junho... Grupo de 8 deixou as linhas americanas. Sem lua, escuridão absoluta, moveram-se para o oeste através dos campos de cana-de-açúcar. O sargento Canipel liderava. Lia o terreno pelo tato puro. Parava sempre que pressentia movimento. Por 3 horas foram fantasmas. Chegaram aos arredores de Garapã, às 4. A cidade havia sido arrasada, mas era ainda uma base militar funcional. Centenas de soldados moviam-se entre ruínas. O depósito ficava na extremidade norte. 3 bunkers de concreto reforçado cercados por arame farpado. 16 guardas visíveis. Ordens eram explorar e relatar, não se envolver. Mas Taksky viu uma oportunidade. Os bunkers tinham poços de ventilação, aberturas de 40 centímetros, tamanho exato para carga explosiva. Se conseguissem colocar explosivos, destruiriam o depósito inteiro. Tomou a decisão em 30 segundos. Cabo Roscoe Mullins e soldado Otto Riebel se ofereceram como voluntários. Prepararam 12 libras de TNT, com detonadores de 15 minutos. Dirigiram-se para o bunker às 5h02. Rastejaram os últimos 100 metros em 20 minutos agonizantes. Guardas patrulhavam a apenas 9 metros de distância. Mullins esperou até que um guarda virasse as costas. Moveu-se nos últimos 3 metros. Levantou a carga para dentro da ventilação. Girou o temporizador. Começou a recuar. A 10 jardas do bunker, um guarda virou a cabeça e os viu. Gritou, um grito agudo de alarme. Mullins atirou primeiro. Guarda caiu, peito explodindo. Mas o grito já havia alertado todo o depósito. Apitos ecoaram. Soldados saíram correndo. Lanternas acenderam. Os ladrões abriram fogo de 200 jardas, criando cobertura enquanto Mullins e Riebel corriam. A carga detonou às 5h47, 3 minutos antes do previsto. Explosão catastrófica. Teto do bunker rasgado. Projéteis de artilharia começaram a explodir em cadeia. Morteiros detonaram. Munição de armas leves cozinhava no calor, disparando em todas as direções. Explosões continuaram por 5 minutos. Céu ficou alaranjado avermelhado. Detritos choveram. Os ladrões aproveitaram o caos para escapar. Correram para leste. Soldados corriam em todas as direções, alguns tentando combater incêndios, outros procurando pelos atacantes. Às 6h18, todos os 8 haviam cruzado de volta para as linhas amigas. Todos vivos, sem baixas graves. Haviam destruído o maior depósito de munições no norte de Saipan. Inteligência estimou 30% da reserva total de munição de artilharia japonesa eliminada. Centenas de projéteis que nunca cairiam sobre fuzileiros navais. Mas teve consequências imediatas. Os japoneses agora sabiam com certeza que unidades especializadas operavam profundamente atrás de suas linhas. Aumentaram patrulhamento. Dobraram guardas. Armaram emboscadas. Começaram a usar táticas que violavam convenções de guerra. No dia 19, uma patrulha de 6 ladrões caiu em emboscada. Japoneses usaram 2 fuzileiros feridos como isca. Quando a patrulha se aproximou, emboscada disparou de 3 direções. Os 2 fuzileiros usados como isca morreram no fogo cruzado. 3 ladrões foram atingidos, um morto, 2 feridos gravemente. Naquela noite, os 40 ladrões votaram por unanimidade. Nenhum ladrão seria capturado vivo. Jamais. Se ferido e incapaz de escapar, outro ladrão garantiria morte rápida, um tiro na cabeça, em vez de captura e tortura. Dia seguinte, Cabo Martin Dyer liderou patrulha para explorar artilharia. Encontraram as armas. Quando começaram a recuar, foram emboscados de 3 direções. Presos em zona de morte perfeita, Dyer ordenou que seus homens se dispersassem. Corram, dirijam-se para leste. 3 conseguiram escapar. Dyer ficou com rifle automático, fornecendo fogo de cobertura. Disparou 200 cartuchos em menos de 2 minutos. Quando munição acabou, foi cercado. Dyer morreu lutando. Outro fuzileiro também. Por seus atos de sacrifício, Dyer recebeu postumamente a Cruz da Marinha. Tinha 23 anos. 26 de junho. Inteligência interceptou comunicações japonesas. Confirmação de prisioneiros. Ataque final massivo Gyokusai estava sendo preparado.
3.000 soldados atacariam posições de fuzileiros navais em único ataque coordenado. Comando queria que os ladrões executassem a missão mais perigosa: infiltrar áreas de reunião, localizar oficiais coordenadores, eliminá-los antes do ataque. Task reuniu seus homens, disse as probabilidades com honestidade brutal, pediu voluntários. Todos os 27 restantes se apresentaram. Sem hesitação, Task escolheu 20 melhores. Meia-noite, 6-7 de julho. 20 homens saíram em 5 equipes de 4. Primeira eliminação às 2h17. Capitão estudando mapas à luz de lamparina. 5 oficiais reunidos. 3 tiros sincronizados. 4 caíram. Segunda equipe encontrou Major. Patente mais alta que qualquer ladrão havia visto. Majores tinham segurança. Esperaram que ele caminhar sozinho. Garrote de arame. Morreu sem som. Terceira equipe eliminou 2 tenentes coordenando morteiros. Quarta eliminou capitão e 3 tenentes. Quinta infiltrou-se tão profundamente que encontrou o posto de comando do regimento. Não conseguiram chegar perto do coronel. Segurança apertada demais. Mas mataram oficial de comunicações e 2 mensageiros, cortando comunicação. Às 5h30, todas as 5 equipes retornaram. 20 partiram. 19 retornaram. Soldado Thomas Briggs, 21 anos, foi atingido durante retirada. Morreu instantaneamente. Mas os resultados foram devastadores. 17 oficiais japoneses eliminados. Majores, capitães, tenentes. Estrutura de comando inteira para o ataque. Ataque Banzai ocorreu 4 da manhã de 7 de julho. 3.000 soldados gritando Banzai, carregando com baionetas fixas. Mas o ataque carecia de coordenação fundamental. Sem oficiais coordenando, transformou-se em horda desorganizada. Unidades atacaram sem apoio mútuo. Comunicação quebrada. O que deveria ser ofensiva organizada virou ondas caóticas de homens correndo para a morte. Fuzileiros navais seguraram posições. Metralhadoras dispararam continuamente. Artilharia dizimou ondas. Às 8h00, ataque havia fracassado completamente. Aproximadamente 10.500 soldados japoneses morreram. Batalha por Saipan efetivamente terminou. Os 40 ladrões haviam cumprido sua missão. Os 40 ladrões entraram com 40 homens. Saíram com 27. 13 baixas. 4 mortos em ação. 9 feridos evacuados. Retornaram ao Havaí em agosto como heróis, embora fuzileiros navais nunca usassem essa palavra. Pelotão foi oficialmente dissolvido em outubro de 1944. O Corpo de Fuzileiros Navais decidiu que pelotões especializados eram valiosos demais taticamente, mas caros demais em vidas humanas. Homens foram redistribuídos para a infantaria regular. Muitos tornaram-se instrutores, ensinando reconhecimento e tiro de precisão. Alguns receberiam comissões como oficiais. Frank Taksky recebeu estrela de prata. Mas o legado não morreu. O que William Whaling criou em Guadalcanal, o que Frank Taksky aperfeiçoou em Saipan, tornar-se-ia a fundação de tudo o que viria depois. Atiradores de reconhecimento operaram em todo o Pacífico, Iwo Jima, Okinawa, cada invasão sangrenta. Quando a Guerra da Coreia começou em 1950, os métodos foram reativados formalmente. Novos pelotões baseados explicitamente nos relatórios de Whaling e Saipan. Durante a Guerra do Vietnã, atiradores de reconhecimento de fuzileiros navais tornaram-se lendários. Carlos Hathcock, o atirador de elite militar mais famoso, usava técnicas diretamente derivadas de manuais de Whaling. Hathcock tinha 93 mortes confirmadas, provavelmente mais de 300 não confirmadas. Uma vez rastejou por 3 dias através de campo aberto para eliminar um general do Vietcong, a 700 metros de distância. Movimento tão lento que era invisível. Um tiro. Depois 3 dias rastejando de volta. Era pura doutrina de Whaling. Em 1966, o corpo formalizou a especialidade militar ocupacional 03-07, Scout Sniper. Programa de treinamento rigoroso. Taxa de reprovação acima de 60%. Graduados tornaram-se elite da elite. Operaram no Iraque, Afeganistão, dezenas de conflitos ao redor do mundo. Cada um treinado em métodos cujas raízes remontavam diretamente a Guadalcanal em 1942. Mas em dezembro de 2023, o corpo anunciou: a especialidade de atirador de elite seria descontinuada após 81 anos. Por quê? A guerra havia mudado novamente. Doutrina moderna foca em guerra de distribuição, unidades menores, mais dispersas. Em vez de concentrar atiradores em unidades dedicadas,
O corpo distribuiu o treinamento de precisão mais amplamente. É uma filosofia diferente. Não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. Mas o legado não está nas designações burocráticas. Está nos princípios. Pequenas equipes são mais letais que grandes unidades. Pensamento independente salva mais vidas que obediência cega. Invisibilidade é mais valiosa que coragem visível. Eliminar um oficial inimigo salva dezenas de vidas amigas. Paciência mais poderosa que velocidade. Esses princípios não morreram em 2023. Estão incorporados em todas as operações de forças especiais modernas. Navy SEALs no Oriente Médio. Delta Force em missões classificadas. Rangers em reconhecimento profundo. Todos usam variações das mesmas técnicas que Whaling ensinou a 41 voluntários sob árvores gotejantes de Guadalcanal em 1942. Os homens. O que aconteceu com eles? William Whaling sobreviveu. Reformou-se como coronel em 1946. Viveu tranquilamente em San Diego até morte em 1961, aos 71 anos. Sua estrela de prata estava em gaveta. Ele era mais orgulhoso dos homens que treinou. Frank Taxki sobreviveu. Deixou o serviço ativo em 1946. Tornou-se instrutor civil. Ensinou táticas SWAT antes do termo existir. Morreu em 1979 em Portland, Oregon. Em seu funeral, 11 dos 40 ladrões originais compareceram. Homens na casa dos 50 e 60 anos, viajando de todo o país. Bill Canipel, preso 5 vezes. Sobreviveu a Saipan, Tinian e Okinawa. Retornou a Montana. Trabalhou como guarda florestal 35 anos. Nunca se gabou. Quando crianças perguntavam sobre medalhas, dizia apenas: fiz meu trabalho. Outros fizeram mais. A maioria dos 40 ladrões retornou à vida civis normais. Fazendeiros, professores, trabalhadores, homens comuns que por breve período foram extraordinários. Reuniões anuais aconteceram por décadas. Primeiro grupos grandes, depois menos, conforme idade cobrava preço. Última reunião oficial em 1994, 50 anos após Saipan. 7 homens compareceram. Os mais jovens tinham mais de 70 anos. Beberam cerveja, contaram histórias, riram das coisas que roubaram, ficaram em silêncio quando lembraram dos que não voltaram. O último sobrevivente morreu em 2011 aos 89 anos. Com sua morte, a ligação direta vivente com aqueles homens se foi. Mas a história não morreu. Quando uma equipe de reconhecimento de fuzileiros navais se move silenciosamente através de território hostil, eles carregam o legado de Guadalcanal. Quando um atirador de elite posiciona-se pacientemente para o tiro perfeito, ele usa princípios que Whaling ensinou. Quando comandantes militares escolhem pequenas equipes especializadas em vez de grandes unidades, tomam decisões validadas pelo sucesso dos 40 ladrões. A guerra muda, tecnologia evolui, mas algumas verdades permanecem constantes. Homens extraordinários não são sempre os mais obedientes. As missões mais perigosas exigem os pensadores mais independentes. E às vezes um fuzileiro naval com ficha disciplinar problemática pode se tornar exatamente o guerreiro de que seu país precisa. William Whaling e Frank Taxki não sabiam que estavam criando uma revolução. Whaling apenas tentava impedir mais mortes desnecessárias. Taxki apenas procurava lutadores para uma missão impossível. Mas juntos, mudaram fundamentalmente como fuzileiros navais lutam. E seu legado continua, décadas após suas mortes, em cada operação silenciosa, em cada tiro de precisão, em cada pequena equipe operando onde ninguém mais pode ir. Os 40 ladrões, o grupo Whaling, os fantasmas de Guadalcanal e Saipan. Eles provaram que às vezes os melhores guerreiros vêm dos lugares mais inesperados, e que as regras devem ser quebradas quando quebrar regras salva vidas.